Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou o Jorge Wagner e juntamente com os amigos Alexandre Santos e Jonathan Pérez, nós vamos discutir a educação profissional e tecnológica do ponto de vista de reflexões a respeito da aprendizagem e da formação humana. Nosso objetivo aqui, então, é refletir de uma forma crítica sobre os conceitos fundamentais da educação profissional e tecnológica e a aprendizagem, utilizando a prática de compartilhamento e também a aprendizagem mediada por obras de trabalho, articulando ambos a temas que são pertinentes à formação humana. Para a gente seguir essa nossa discussão, nós temos aqui alguns tópicos principais que serão abordados. O primeiro deles é a aprendizagem por meio da prática de compartilhamento. O segundo é a educação profissional e tecnológica, do ponto de vista da formação técnica e formação humana. E o terceiro são as teorias de aprendizagem para a educação profissional e tecnológica. Então, iniciando essa discussão, nós vamos conceituar o que seria essa aprendizagem por meio da prática de compartilhamento. Para a gente conseguir formular um conceito, é importante a gente saber que a aprendizagem por meio da prática de compartilhamento, ela enfatiza o aprendizado como resultado da interação e da participação ativa dos indivíduos em atividades práticas. Então, nessa abordagem, o conhecimento ele é construído e desenvolvido por meio da prática colaborativa, em que os aprendizes estão imersos em situações reais de aprendizagem. A prática de compartilhamento ela vai além de uma simples reprodução de informações teóricas. Ela se baseia na ideia de que o conhecimento ele é construído a partir da experiência prática e também da interação social. Então, os aprendizes eles têm a chance de vivenciar e experimentar situações reais, o que vai aumentar a motivação e a relevância, também a compreensão dos conteúdos que são aprendidos. Tá? Essa forma de aprendizagem ela pode ocorrer em diferentes contextos, como ambientes de trabalho, grupos de estudo e também comunidades de prática, entre outros. A aprendizagem por meio da prática de compartilhamento ela enfatiza então o caráter social e situado do aprendizado, em que a interação com outras pessoas e a participação ativa em atividades práticas elas são essenciais para a construção de conhecimentos significativos e aplicáveis no contexto em que os aprendizes estão inseridos. Um outro ponto aqui para a gente discutir, então, são alguns exemplos de onde que ocorre essa aprendizagem por meio da prática de compartilhamento. Eu vou falar para vocês que a aprendizagem por meio da prática de compartilhamento é uma abordagem que pode ser aplicada em diversas situações na educação profissional e tecnológica, o que vai promover uma aprendizagem mais significativa e alinhada com as necessidades práticas dos estudantes. Alguns exemplos dessas aplicações são os estágios e aprendizagem de ambientes de trabalho. Outro são os projetos interdisciplinares e colaborativos. Outros são as comunidades práticas. Temos também as simulações e as práticas laboratoriais, os estudos de caso e resolução de problemas reais e também os projetos de empreendedorismo e de inovação. Esses exemplos eles demonstram para a gente que a aprendizagem por meio de práticas de compartilhamento na educação profissional e tecnológica ela enfatiza a importância da interação social, da participação ativa e do compartilhamento de experiências para a construção de conhecimentos que sejam relevantes e aplicáveis na prática profissional. A prática de compartilhamento ela contribui de forma significativa para a formação humana dos aprendizes na educação profissional e tecnológica, que proporciona uma aprendizagem que seja mais abrangente e integral. Então, diversos aspectos dessa abordagem elas vão contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. Alguns exemplos chave dessa contribuição é o desenvolvimento de competências sociais, o fortalecimento da autoconfiança, a construção de identidade profissional, a aprendizagem situada e contextualizada, o fomento à criatividade e à inovação e uma prática mais reflexiva. Então, em resumo, a aprendizagem por meio de práticas de compartilhamento ela contribui para a formação humana dos aprendizes ao proporcionar uma aprendizagem social, contextualizada e colaborativa. E essa abordagem ela vai além da aquisição de conhecimentos teóricos. Ela permite que os estudantes desenvolvam competências socioemocionais, eles fortaleçam suas identidades profissionais e se tornem profissionais mais confiantes, criativos e reflexivos. Então, essa formação integral ela é fundamental
para que os aprendizes se tornem cidadãos ativos, críticos e capacitados para atuar de forma eficaz e ética na sociedade e também no mercado de trabalho, né? Então, a gente passa agora para um próximo ponto de discussão, que vai ser guiado pelo amigo Jonathan. Um prazer, muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jonathan, estarei dando continuidade ao nosso seminário, agora falando sobre a educação profissional e tecnológica no que tange a formação técnica e a formação humana. Então, nesse momento, nós estaremos trabalhando um pouco sobre o conceito da educação profissional e tecnológica, as articulações existentes entre a formação técnica e a formação humana e o papel do professor na educação profissional e tecnológica, assim como a Constituição do Trabalho como princípio educativo na EPT. E para nós iniciarmos, essa apresentação no que diz respeito a esse assunto, eu trouxe aqui o conceito da educação profissional e tecnológica à luz da resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução número 1, de 5 de janeiro de 2021, que é um documento norteador da educação profissional e tecnológica, que vai definir as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. Então vamos ver o que é esse conceito, qual o conceito que esta resolução nos traz. A educação profissional e tecnológica é a modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos tecnológicos em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas leis e normas vigentes. Nós podemos observar aqui que a educação profissional e tecnológica, ela não é uma modalidade de educação isolada, mas ela perpassa todos os níveis da educação nacional. Ela se integra aos demais níveis da educação nacional, e aponta diretamente para o trabalho, para a ciência, para a cultura e para a tecnologia, tendo em vista as exigências da formação profissional exigidas para o mundo do trabalho. Muito importante essa definição para o nosso seminário. E uma vez definido a educação profissional e tecnológica, nós entendemos que essa educação ela se materializa por meio das instituições educacionais de ensino, quer sejam institutos estaduais, quer sejam institutos federais de educação, quer sejam escolas técnicas vinculadas às universidades federais, e ela se materializa por meio do desenvolvimento de cursos, e esses cursos eles estão agrupados em eixos. Nós temos aí 13 eixos tecnológicos, eixos, por exemplo, como ambiente e saúde, controle e processos industriais, onde estão alocados os cursos de mecânica, mecatrônica, soldagem. Nós temos o eixo de desenvolvimento educacional e social. Enfim, nós temos vários eixos aí tecnológicos, eixo de segurança, turismo, hospitalidade e lazer. Todos eles são regulamentados pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que está aí na sua 4ª edição, No que tange às articulações entre a formação técnica e a formação humana, ainda trabalhando um pouco sobre a resolução, ainda pouco vista, esse documento ele nos informa que a educação profissional e tecnológica ela pode ser desenvolvida por meio da qualificação profissional, envolvendo aí inclusive os cursos FIC, a formação continuada de trabalhadores. Nós temos também a educação profissional técnica de nível médio, onde abrange os cursos aí integrados, subsequentes, concomitantes, incluindo saídas intermediárias de qualificação profissional técnica e cursos de especialização profissional técnica. Tá? Também a EPT inclui os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. E essa formação técnica ela está diretamente integrada
a formação humana, no sentido de interligar o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. E aí uma pergunta: qual o papel do professor na educação profissional e tecnológica? Né? Nos dias de hoje, poderíamos escrever uma redação gigantesca, né, para falar sobre o papel do professor na educação EPT, porque além de ensinar, o professor ele tem o papel de possibilitar novos caminhos, instruir o aluno, viabilizar, monitorar, promover e acompanhar todo o processo educativo. Então, o professor, além de ser o mediador do conhecimento, ele vai muito além desse papel. E o que dizer sobre a Constituição do Trabalho como princípio educativo na EPT? A resolução da CNE também regulamenta essa atuação quando os nossos alunos finalizam ou estão em processo de finalização dos seus cursos técnicos, eles terão as primeiras experiências no mundo do trabalho. E a resolução da CNE nos diz que a prática profissional supervisionada, né, muito conhecido como estágio, na educação profissional e tecnológica, compreende diferentes situações de vivência profissional e aprendizagem e trabalho. Isso está totalmente interligado às atividades profissionais dos nossos alunos, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações no mundo do trabalho. Olá pessoal, sou o Alexandre Santos, vou dar prosseguimento à parte final, na verdade, da nossa apresentação. Eu fiquei aqui para falar sobre teorias de aprendizagem para a educação profissional tecnológica, EPT. Para que a gente compreenda melhor o processo de aprendizagem, sua teoria em si, nós vamos estar dividindo esse processo em 4 partes principais, que são a teoria de aprendizagem cognitiva, experiencial, social e a teoria de aprendizagem baseada em problemas ABL. A teoria de aprendizagem cognitiva, ela vai, na verdade, enfatizar, né, o papel do processamento mental na aquisição e na retenção do conhecimento. Ela vai sugerir que os indivíduos eles constroem ativamente o conhecimento organizado e relacione essas informações com os novos conhecimentos, aliás, dos conhecimentos prévios com os novos conhecimentos. Ou seja, quando o aluno, quando a pessoa vai partir para este aprendizagem, fica-se subentendido que normalmente ela traz um conhecimento prévio sobre aquele assunto especificamente. Na educação profissional e tecnológica, isso pode ser aplicado a utilizar-se de estratégias de ensino que incentive a reflexão, a resolução de problemas e o pensamento crítico dos alunos. Além disso, essa teoria ela também enfatiza a importância de fornecer contextos significativos relevantes para a aprendizagem, facilitando assim a transferência de habilidade de situações para a prática, que é o nosso próximo tipo de teoria de aprendizagem, a teoria experiencial. Nós temos aqui, né, 5 tipos específicos de pensamentos cognitivos, que são a imersão, a ideação, testes e melhoria, análise e síntese e, por final, a prototipação. Lembrando que tudo isso já, ou pelo menos uma boa parte disso, na maioria das vezes o aluno ele já carrega consigo. Ele não sabe talvez os conceitos específicos, mas já sabe identificar isso depois que ele tem esse olhar mais aguçado referente a este tipo de aprendizagem. A teoria da aprendizagem experiencial. Como o próprio nome já diz, ele vai partir de experiência.
A teoria de aprendizagem experiencial ela vai se basear na ideia de que a experiência é um componente central para a aquisição de conhecimentos e habilidades. Nessa abordagem, os estudantes eles aprendem melhor através de vivências diretas ou em situações reais, onde eles possam aplicar os conhecimentos teóricos aos contextos práticos, né? Uma vez que, às vezes, ele vai para a sala de aula e lá há muitas teorias, aí na prática ele vai poder fazer o link, né, entre aquilo que ele aprende no quadro para, de fato, aquilo que lhe é útil na prática. E a EPT, ela tem, ou pelo menos deve carregar este ponto, né, onde as pessoas elas não só necessitam aprender de forma teórica, mas também praticar aquela situação na qual eles aprendem. A educação profissional tecnológica, essa teoria ela é aplicada por meio de alguns tipos de atividades práticas, como, por exemplo, os estágios, projetos, onde o aluno ou a pessoa vai construir simulações que possam possibilitar explorar os cenários autênticos de verdade, desenvolver as habilidades para a solução de problemas, algo que eu sempre digo que é muito importante, a tomada de decisão. O próximo tipo de teoria é a teoria de aprendizagem social ou observacional. E, como o próprio nome já está dizendo, ela tem muito a ver, né, com comportamento social, comportamento de observação. A teoria da aprendizagem social, ela também é conhecida por observacional ou teoria de aprendizagem por modelagem, outro nome também muito comum a ela. E ela vai se destacar ou vai destacar-se nela a influência do ambiente social, a formação do comportamento e aprendizado dos indivíduos. Nesse contexto, a educação profissional e tecnológica ela pode se utilizar de estratégias de aprendizagem colaborativa, como nos falou o professor no primeiro vídeo, no primeiro slide. Aprendizagem colaborativa. E no que se trata isso? Onde os alunos eles interagem entre si, compartilham conhecimento e aprendem através da observação e imitação dos seus colegas. A partir daí serem o modelo referencial ou modelo de referência para aquela determinada situação. Como também, é claro, os instrutores, os profissionais experientes, os especialistas, mestres e doutores, se assim essas pessoas estiverem inseridas dentro desse processo de ensino. E por último, mas não menos importante, é claro, diria eu, talvez ser uma das mais importantes, o processo da teoria de aprendizagem baseada em problemas, para ser mais específicos, em solucionar problemas específicos. Essa teoria de aprendizagem baseada em problemas é uma abordagem que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. Nesse método, os estudantes eles são apresentados, ou aos estudantes é apresentado os problemas, desafios, normalmente complexos, relacionados ao contexto profissional e tecnológico, eles devem resolver, normalmente através de grupos, mas também pode ser de maneira individual, a solucionar estes problemas. Aqui está o problema e você deve conseguir solucionar este problema. A partir disso, a partir desse método, os alunos eles são incentivados a pesquisar,
analisar informações, propor soluções e tomar decisões fundamentais para se obter uma solução. A PBL, aprendizagem baseado em problemas, ela vai enfatizar o aprendizado autônomo, e ela é a capacidade de aplicar conhecimentos teóricos na resolução de problemas reais, promovendo uma abordagem mais ativa e significativa ao ensino. Cada uma dessas teorias que nós falamos agora, ela vai oferecer perspectivas diferentes. No entanto, se nós pudermos observarmos dentro do contexto em geral, essas teorias elas vão ter um único ponto base, que é estar criando o processo educacional, profissional e tecnológico dentro do processo de aprendizagem, professor, aluno, aluno, aluno e assim sucessivamente. Então, essa educação, nesse modelo, esse processo, dentro desse modelo, ele vai gerar de forma eficaz, na educação profissional e tecnológica, o posicionamento dos alunos, as habilidades e competências necessárias para que ele consiga solucionar os problemas no mundo do trabalho. Espero ter ficado claro esses 4 pontos relacionados às teorias de aprendizagem para a educação profissional e tecnológica, e também assim como como tudo que tem se falado nesses 3 vídeos. Obrigado a todos. O nosso seminário, nós gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e convidar a continuar a estudar sobre esse conteúdo e refletir sobre a importância da educação profissional e tecnológica nos dias de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.